Olá, esse é o programa do TV Naik. Estamos no mês do Julho Verde, relacionado à cabeça e pescoço, e nós trouxemos aqui cirurgião de cabeça e pescoço, oncologista, o Dr. Aaron Bariello, que veio nos contemplar aqui para discutir um pouco dos fatores de risco para câncer de cabeça e pescoço. Dr. Aaron, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Marcelo, agradeço a Naik, agradeço você pelo convite. Dr. Aaron, cabeça e pescoço é sempre um tema importante relacionado a uma área vital nossa, que é o pescoço, a cabeça, a qual é impossível. Você pode até ficar sem uma mão, sem algumas coisas, mas cabeça e pescoço e é uma área que tem muitos vasos, é uma área complexa e tem muito câncer também. Sim. O que é o câncer de cabeça e pescoço hoje? Como é que você vê isso? Tem fatores? O que leva ao câncer de cabeça e pescoço? O câncer de cabeça e pescoço, ele embora, como você comentou, um segmento curto do nosso organismo, mas ele é repleto de patologias, muitas patologias. Às vezes a gente não tem muita noção de como é essa especialidade até que a gente possa se dedicar a ela como eu fiz, né? E existe uma gama de patologias relacionadas a uma série de fatores, uma gama de fatores. Então, falando a grosso modo, essas patologias normalmente, elas, em termos de gênero, por exemplo, elas se encontram em predominância de a cada 4 homens por uma mulher, excetuando-se, claro, os nódulos tiroidianos, que mudam um pouco a condição, né? Os nódulos tiroidianos, a gente encontra as patologias tiroidianas em 30% a mais do que as mulheres. E como câncer no Brasil, né, nós estamos ali classificados mais ou menos, dependendo da patologia, entre a sexta causa, né? Então, interessante, se nós formos considerar câncer na área de cabeça e pescoço, excluindo a tireoide, de cada 5 casos, 4 são homens e 1 são mulheres. Isso. Então, ou seja, uma incidência maior em homens, sexo masculino, excluindo a tireoide. Isso. E o que leva a esse câncer na região da cabeça e pescoço? Então, esse câncer ele tem uma série de fatores, né, Marcelo, que pode desencadear. Fatores clássicos como, por exemplo, o tabaco e o álcool, né? O tabaco, a gente tem uma incidência de mais do que 30% a 40%, principalmente tumores de cavidade oral, orofaringe, hipofaringe e laringe, nos pacientes tabagistas, e quando associado ao álcool, esses dois fatores podem aumentar até para 80% o risco da incidência desses tumores, né? Além do clássico, né, a gente tem alguns outros fatores importantes, como por exemplo a dieta, né? A dieta rica em gordura animal, né, ela aumenta em 2,67 o risco. E além da dieta pobre em verduras, frutas, peixes, que são substâncias que a gente pode falar assim protetoras, né, por causa dos seus efeitos antioxidantes. Tirando isso, a gente tem alguns outros fatores, como por exemplo o familiar, né? A incidência de câncer de cabeça e pescoço numa pessoa que tenha algum familiar que tenha algum tipo de câncer chega a 1,95 a mais, né? O risco. E se isso estiver relacionado dentro da área da cabeça e pescoço, isso pode chegar a 3,65 a incidência. Então, o câncer de cabeça e pescoço ele engloba desde a região da mucosa oral, língua, vai para as cordas vocais. Isso. Câncer de pele também, em gerais, tipo melanoma, né, que é uma os melanomas e os não melanomas, né? E os nódulos tiroidianos, o câncer tiroidiano, que é um caso à parte, né? Tem um fator de risco à parte, está relacionado principalmente à genética feminina e a incidência feminina, a genética feminina e a incidência familiar, e está relacionado à radiação ionizantes, né? Interessante, Dr. Aaron, que o perfil do paciente cabeça e pescoço, muitas vezes, como você mesmo comentou, a associação do tabaco com o álcool aumenta o risco em 80%. Isso é muita coisa. É muita coisa.
tem um aumento de risco de 80% de desenvolver um câncer, isso aí é uma situação assim desesperadora, vamos colocar assim, né? A associação, é lógico que o tabaco ele tem muitas drogas, né, associadas, né, são milhares e milhares que dão dependência, entre outros perfis, e uma série de tumores, mas é importante entender que não só o tabaco e a bebida alcoólica vão trazer o câncer de cabeça e pescoço, né? Hoje nós percebemos uma incidência um pouco mais jovem em pacientes de, vamos supor, amígdala, com causa viral. Isso, hoje uma causa importante, né, justamente pelo desenvolvimento da sociedade, é o HPV vírus, né? O HPV vírus a gente diz que hoje ele está relacionado a praticamente 18 a 22% das causas dos tumores de cavidade oral e orofaringe. Isso tem abaixado um pouco até a incidência da idade, né? A idade mais incidente dos tumores de cabeça e pescoço são dos 50 anos ao evoluir aos 70. Porém, a gente tem percebido uma queda cada vez mais importante dessa faixa de idade devido ao HPV. Interessante. Você vê como o câncer ele está relacionado aos hábitos nossos, desde alimentares até os comportamentos. Sim. Né? O fato de você adquirir certos tipos de HPV, não todos, as pessoas precisam entender bem isso. E não quer dizer que você tem HPV que você vai desenvolver o câncer, mas há um risco aumentado de desenvolvimento de câncer. Então, o que antes nós aprendíamos, olha, câncer de cabeça e pescoço é quem bebe e fuma demais. Opa, hoje não é assim, hoje você recebe, nós já recebemos no NAIC pacientes que não bebem, não fumam e tem câncer de cavidade oral. Mas que isso? Aí você vai ver, e é mais jovem que o esperado, está totalmente fora da faixa, e vai ver, a biópsia vem o papiloma vírus. Isso. Na verdade, o tratamento não diferencia, para as pessoas saberem. O prognóstico, alguns colocam que é até um pouco melhor, mas não deixa de ser uma neoplasia. Então, esses fatores, eles têm que ser colocados, né? E o tratamento, como é que se dá o tratamento? É uma área tão nobre, existem questões estéticas, questões de alimentação, engasgo, língua, né? São questões muito vitais, inúmeros vasos. Isso. O tratamento, Marcelo, como você falou, ele não difere muito, apesar das causas do efeito, né? Esse tratamento depende muito do estadio. Em oncologia, a gente depende muito de estadiar o paciente dentro do sistema TNM, né? Então, o tratamento se enquadra, se embasa muito nesse estadiamento, além do como o prognóstico, né? Hoje ainda tem alguns fatores importantes, como os marcadores tumorais, que ditam uma importância para a gente em relação ao prognóstico da doença, mas vamos dizer que o tratamento ele se baseia basicamente em cirurgia, em alguns casos, associada a radioterapia e quimioterapia. A básica do tratamento da cirurgia de cabeça e pescoço. Excetuando o câncer de tireoide, que a gente usa muito a iodoterapia ao invés da radioquimioterapia. E a gente vai associar essas terapias e conforme a localidade da lesão e o grau de avanço da lesão. Uma questão importante, além do tratamento, são as sequelas dos tratamentos, né? O câncer de cabeça e pescoço. Por isso, a importância dos fatores que podem levar aos tumores de cabeça e pescoço modificáveis pelos seus hábitos diários. Quando você ganha um câncer de cabeça e pescoço, você obtém um câncer de cabeça e pescoço, é uma sequência de situações que muitas vezes modifica a qualidade de sua vida persistente. Você muitas vezes perde saliva. Sim, com certeza. Xerostomia é uma causa muito importante de sequelas pós-tratamento, né? E por incrível que pareça, a saliva é algo muito importante e desconfortável. Você só percebe a partir do momento em que você não tem.
E tem as causas pela perda da saliva. Então, a reabilitação do paciente tratado de cabeça e pescoço é uma questão muito séria, muito mais complexa que outros tipos de tumores. Aí a importância de você ter os seus fatores, a dieta bem balanceada, a abstenção total de tabaco, não há um benefício. Com certeza. O uso moderado do álcool, nós temos que entender isso, né? O uso moderado do álcool. Questões virais como HPV, né? Sim. Isso é importante. Alimentos saudáveis, né? E claro, como você disse, como é uma sequela muito importante numa estrutura nobre, né, que vai prejudicar a alimentação, cognição do paciente, fala do paciente, aliás, é importante uma equipe multidisciplinar, até para cuidar desse paciente, né? Então, uma nutricionista ajuda muito a gente nesse engajamento, né? Um psicólogo para o apoio do paciente com uma eventual deformidade, enfim, uma série de outras profissionais que podem nos ajudar a melhorar essa disfunção do paciente e melhorar o seu bem-estar, né? Lembrar que uma das sequelas do tratamento, não só do tratamento, mas do tumor, ele pode você não conseguir engolir direito e parte dessa comida ir para o próprio pulmão. Sim. E você tem um processo de pneumonias aspirativas, que são pneumonias mais agressivas e levam bactérias para dentro do pulmão que antes não eram esperadas. Então tudo isso, às vezes as pessoas não param para pensar no hábito quando você sai no cigarro. O tamanho da fila das situações que você vai acabar percorrendo com isso. E julho é um mês importante para termos esse alerta. Quais sinais e sintomas uma pessoa deva prestar atenção para a sua cavidade oral se estiver diferente? O que ela pode perceber? Olha, normalmente os pacientes, quando ele tem alguma patologia de cavidade oral e orofaringe, são sítios próximos, mas anatomicamente diferentes, o paciente ele vai se queixar muito de ardência oral, dor ao engolir, né? Conforme a gente vai evoluindo para tumores um pouco mais baixos, por exemplo, de faringe, a pessoa vai tendo desconforto e disfagia, que é a dificuldade de engolir, né, Marcelo? E para os tumores que vão acometer principalmente laringe, a gente associa muito a disfonia, que é a voz rouca, né? Então esses são os sinais e sintomas principais que nos levam a suspeitar disso, né? E principalmente, às vezes os pacientes nos procuram muito por conta da presença de um nódulo cervical. Também é um sinal de alerta importante, porque esses tumores eles têm uma incidência de metástase conforme o nosso estadiamento, que pode chegar até 40%, né? Então o que acontece? Comumente, às vezes, é o primeiro sintoma relatado para o paciente. Um ganho no pescoço. Isso. Persistente. Quando não, também a otalgia, além desses outros efeitos. Dor. Por conta da dor no ouvido, por conta do efeito reflexo que uma lesão, por exemplo, da língua e na orofaringe pode causar no efeito, no ouvido. Isso se dá pela inervação. Isso. Né? E muitas vezes lesões persistentes na cavidade oral. Exatamente. Uma úlcera, uma vegetação, alguma coisa que persista por semanas. Isso tem que ser investigado, tem que ser biopsiado, tem que ser examinado. Normalmente uma lesão que não cicatriza, né, Marcelo? Ulcerada e sangrante na maioria das vezes. Uma dica importante: a pessoa é fumante, fica rouca, persistente, tem que ser avaliado com um profissional cabeça e pescoço, porque às vezes a corda vocal ela está comprometida, ela está lenta, está se movimentando pouco, ela está fixa. Então essas dicas são importantes para as pessoas entenderem os seus sinais e sintomas, né? Ninguém melhor que o próprio paciente para falar, e o profissional sempre tem que acreditar no paciente, né? Isso, a Sociedade Brasileira de Cabeça e Pescoço tem uma normativa que fala até que um paciente tabagista com disfonia, quer dizer, um abalo vocal, vamos dizer assim, há mais de 30 dias, é mandatória a realização de uma laringoscopia, que é um exame prático onde a gente consegue avaliar as cordas vocais. Isso é uma informação muito importante para a população. Se eu sou fumante e estou rouco há 30 dias, tem que olhar a garganta. É refluxo, fiquei cantando à noite, é isso. Não. Se tem o tabagismo, você paga um preço. E esse é o preço. É um preço alto, né? Exatamente, é um preço alto.
Bom, eu gostaria de fazer umas considerações finais aqui, agradecer ao Dr. Erlon, esse mês de julho, ele veio aqui nos trazer alguns tópicos, algumas questões sobre cabeça e pescoço. O Dr. Erlon está aqui atendendo no NAIC, cirurgião de cabeça e pescoço. Quiser deixar seus comentários, sugestões, deixa aqui embaixo para nós, tá ok? É o TV NAIC trazendo mais um programa. Eu queria agradecer, Dr. Erlon, seus comentários finais. Marcelo, eu que agradeço o convite, a oportunidade de poder sempre trazer alguma informação benéfica aos nossos pacientes, né? Então isso é um bem muito valioso, porque não é sempre que a gente encontra um canal aberto para esclarecimento. Eu acho que os pacientes merecem essas orientações. Eu que agradeço. Muito obrigado.